A clássica série animada do Homem-Aranha dos anos 90 esconde detalhes curiosos sobre a Madame Teia, segredos que envolvem o diretor James Cameron de Titanic e outro que, acredite se quiser, ligaria Cletus Kasady, o Carnificina, com o famoso serial killer Jack, o Estripador. Fica até o fim desse vídeo que você vai entender todas essas histórias. Curiosidade 1. Homem-Aranha de James Cameron. Pouca gente sabe, mas antes da trilogia de Sam Raimi ser lançada lá nos anos 2000, nos anos 90 a Marvel teve a ideia de produzir um filme do Homem-Aranha, que seria dirigido pelo diretor James Cameron, que é o mesmo do Titanic. Só que o projeto fracassou e o filme nunca aconteceu, mas enquanto ele estava em desenvolvimento, acabou afetando a série animada dos anos 90 em dois tópicos. Primeiro, sobre os vilões, Electro e Homem-Areia. Eles seriam os vilões que apareceriam no filme, e aí a Marvel proibiu que esses dois antagonistas aparecessem na série, porque os direitos dos personagens já estavam cotados para o filme de Cameron. Aí o filme foi pro saco, então esses vilões já puderam ser usados na série, mas o Homem de Areia acabou ficando de fora. Outra coisa que o filme influenciou foi o fato de que na série já começa com o Peter Parker sendo o Homem-Aranha. Não mostra aquela velha cena onde ele é picado por uma aranha radioativa. Isso porque tal cena já seria mostrada no filme de Cameron. No entanto, tem um episódio em que mostra Peter Parker sendo picado por uma aranha, mas era só uma memória que Peter estava tendo, não estava acontecendo no tempo presente. Curiosidade 2. Regras da série. Bom, o Homem-Aranha dos anos 90 não tinha classificação indicativa, era livre para todos os públicos, ou seja, as crianças também assistiam. Por isso, algumas regras foram impostas aos produtores e desenvolvedores da série, do que podia ou não podia aparecer nos episódios. Por exemplo, já que era assistido por crianças, não podia aparecer sangue. Na segunda temporada, o Homem-Aranha lida com o vilão Morbius, que é um vampiro. E como a gente sabe, vampiros se alimentam de sangue, mordendo o pescoço da vítima. Só que na série, devido às regras, Morbius não podia morder e sugar o sangue das vítimas, como também nem a palavra sangue podia ser mencionada. O Morbius, ele tinha uns buracos nas mãos que ele usava para sugar o plasma das pessoas. Não era sangue que eles falavam, era plasma. Outra coisa que também não podia era aparecer arma de fogo. No caso, o que apareciam eram armas laser. Existe um episódio, que é o 36, pertencente à terceira temporada, onde aparece um revólver. Só que é coisa rápida, ele nem chega a ser disparado. Também era proibido mencionar palavras relacionadas à morte, como morrer ou matar, vidros quebrando, não podiam aparecer crianças em perigo e nem o Homem-Aranha podia dar soco nos vilões, para não instigar a violência. Chato, né? Curiosidade 3. Madame Teia. A entidade cósmica Madame Teia também aparece nas histórias, e ela tem um papel fundamental na jornada do Homem-Aranha durante a série. E o que poucos que assistiram sabem é que a voz original da personagem foi feita por Johnny Lee, que é a esposa do Stan Lee. Inclusive, no último episódio da série, com a ajuda dos poderes de viagem interdimensionais da Madame Teia, o Homem-Aranha viaja para o universo onde ele não existe de verdade, ele é só um personagem fictício. E quem existe nesse universo é o próprio Stan Lee, ou seja, seria o nosso universo. Só que legal. E o Stan Lee chega a ver a Madame Teia e gosta bastante dela. Já a entidade cósmica diz que ele é muito especial. Ou seja, um admira o outro porque na vida real eles são casados. Curiosidade 4. Música tema de abertura. Lembra que na intro da série sempre tinha essa música aqui? Bom, o que acontece é que essa música foi composta por Joseph Anthony Perry, ou também conhecido como Joe Perry, que é o guitarrista principal da famosa banda estadunidense Aerosmith. Inclusive, no episódio que pertence à primeira temporada, e é intitulada A Roupa Alienígena, onde o Peter Parker tem um simbionte que faz ele ter a roupa preta, ele descobre que o alienígena pode se moldar e transformar em qualquer outra vestimenta. Aí tem uma hora em que ele transforma a roupa no visual de Joe Perry, para fazer uma referência ao guitarrista que compôs a música tema. E olha, já que falamos sobre referências do mundo real que existe dentro da série, essa próxima de agora é simplesmente a referência mais insana que você vai ouvir sobre a série. Curiosidade 5. Cletus Kasady como Jack, o Estripador. Na série também temos essas histórias de viagem interdimensionais, e durante uma batalha contra o Homem-Aranha, Cletus Kasady, ou também o Carnificina, acaba caindo em um portal interdimensional e some. Quem também acaba indo para um outro universo é Mary Jane. Durante uma batalha contra o Duende Verde, o vilão joga ela em um portal interdimensional e aí ela some. No decorrer dos episódios, ela misteriosamente acaba voltando para o Peter Parker, só que depois é revelado que ela não era a verdadeira Mary Jane, e sim um clone feita por um cientista, e a verdadeira ainda estava presa em um outro universo. Aí no final do último episódio, o Homem-Aranha junto com a Madame Teia partem para encontrar a verdadeira Mary Jane. E o que acontece é que o episódio e a série acabam ali, mas era assim cotado para ter uma sexta temporada. E a história que seria colocada é que ela teria ido parar na Inglaterra, em uma dimensão onde ainda estava acontecendo
sendo o século XIX, durante a Era Vitoriana. Só que o problema é que quem também foi parar nessa dimensão é Cletus Cassidy, e como ele é o Carnificina, ele teria cometido vários assassinatos, mas como ele possui uma roupa alienígena e poderes que a sociedade da época não compreendia, a polícia da Inglaterra nunca descobriu quem cometeu aqueles crimes. E na história da Era Vitoriana, sabe qual caso que a polícia nunca desvendou? O caso de Jack o Estripador. Ou seja, a série brincaria com a ideia de que como Cassidy foi para o passado, ele teria sido o famoso Jack o Estripador, que a polícia nunca descobriu quem era. Curiosidade 6. Por que a série acabou? Olha, é claro que eu não prevejo o futuro. Talvez um dia a Marvel volte com a aclamada série do Homem-Aranha, assim como fez com X-Men 97. Mas por enquanto não tem nada a respeito disso, e por isso podemos dizer que a série foi cancelada. E o motivo pela qual a série acabou é porque, segundo John Semper, o criador da série, é porque o dinheiro da produção também acabou. Isso é porque lá nos anos 90 a Marvel passou por uma crise financeira que fez ela falir. Essa situação financeira da Marvel foi responsável não só pelo cancelamento de alguns projetos, mas também pela ida dos direitos do Homem-Aranha para a Sony, Quarteto Fantástico e X-Men para a Fox, Hulk para a Universal, e também foi responsável pela criação da Marvel Studios. Então, se quiser entender essas histórias, já vai clicando no card aqui em cima. Agora eu quero saber de vocês nos comentários. Vocês gostariam que essa série voltasse? E se gosta de vídeos assim, deixa o seu like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, beleza? Eu vou ficando por aqui, agradeço por terem me assistido e fui!